Bom dia, alunos. Espero que vocês estejam bem. Meu nono B, viu? Seguinte, então, o professor está desenvolvendo um modelo de aula um pouquinho diferenciado, tá? Como vocês bem sabem, o professor está participando daquela extensão, né, daquele curso de mestrado. Então, tem datas que eu tenho que estar presente lá na modalidade presencial, e aí eu tenho que me afastar da escola um minutinho, alguns dias, né? E aí, nesse caso, o professor pensou em montar uma aula um pouquinho diferenciada, já que a gente está um pouquinho atrasado na questão dos conteúdos. E aí, veio na minha cachola, já estou organizando em alguns dias já modelos de videoaulas para os demais cursos e tudo mais, as demais salas de aula também, né? Então, tem algumas alunas aí que já têm esse contato, a Nicole, enfim, alguns outros alunos da escola que estão tendo disponibilidade dessas videoaulas que o professor vem fazendo aí, mais focado para eles. E aí, dessa vez, eu pensei em desenvolver uma videoaula para o geral, para assim não precisar ficar ocupando muito espaço de outros professores também, tá? Como é que vai funcionar a nossa videoaula? Ela tem como característica uma avaliação, tá? A gente vai discutir sobre algumas coisas, aí vou trazer para vocês os elementos principais, a gente já tem comentado sobre eles, e aí, obviamente, a questão das equações em segundo grau, o professor já tem comentado e tudo mais, vai ser só um apanhadão geral para a gente aí retomando e incluindo a questão da Bhaskara, que é o novo conteúdo que a gente vai estar estudando, tá? O que acontece? A maioria das nossas equações de segundo grau, elas têm como característica serem representadas por elementos variados, tá? Um elemento de característica de segundo grau, um elemento de característica de primeiro grau e somente um elemento numérico. E aí a gente tem que fazer uma correlação para identificar as duas variáveis presentes, tanto a variável de segundo grau como a variável de primeiro grau, tá? E aí como é que a gente vai retomar essas ideias? Trazendo o contexto geral, assim, eu quero tentar o mais ampliado possível, tá? Se tiver alguma dificuldade no processo, prometo que eu vou ir esclarecendo à medida que eu posso, nas próximas aulas que a gente tiver contato, né? Então, durante a semana, na quarta, na quinta e na sexta, o professor já vai estar retornando e vou estar podendo tirar essas dúvidas com vocês, tá? No demais, eu acho que é isso. A nossa aula, vocês vão ver que é bem tranquilo também. É como se você estivesse lá na sala de aula. A única coisa é que agora vocês estão me vendo pelo YouTube, tá? Pessoal, dado os devidos avisos, lembrando das nossas demais aulas, eu vou estar puxando alguns ganchos, tá? Mas lembrando das nossas demais aulas, vocês sabem como que o professor pede para que vocês se comportem, eu quero que vocês se comportem agora também, apesar de eu não estar presencialmente aí, é educação, né? Questão de educação, respeito, né? Então, a professora que estiver me ocupando o meu espaço ali, ocupando a minha sala de aula naquele momento, por favor, respeitem essa profissional, tá? É o mínimo que vocês devem fazer, tá? E preste atenção, porque esse conteúdo é bem importante para vocês, principalmente para o ensino médio, tá? Para que vocês migrem para o ensino médio. Lá vocês vão ver contextos diferenciados, vão ver aplicações diferenciadas também, mas é necessário que vocês já tenham uma boa base para chegar lá e chegarem tranquilos, tá? Sem ter dor de cabeça. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar então a nossa brincadeira. Olha aqui. As equações de segundo grau, né, pessoal, como eu já havia falado também, venho falando com a Nicole, né, eu tenho uma certa dificuldade em relação ao modelo que o professor está tendo agora, porque eu não tenho um tablet. Eu prometo que em um futuro próximo eu vou comprar um tablet para facilitar essas idiolas. Eu penso muito em gravar mais idiolas, né? Elas são estruturantes. Tipo, gravar videoaulas, deixar elas gravadas e como um apoio do material, como um material de apoio daquilo que a gente vem desenvolvendo na sala de aula, entende? Então, eu vou lá, passo a minha aula, desenvolvo minha aula normal, só que aí tem aquele recurso lá das videoaulas para que os alunos possam consultar. Eu fazia isso quando eu dava aula em Planalto, só que aí eu perdi o costume porque eu tô extremamente atarefado, mais atarefado do que naquela fase. Então, assim, eu não tenho ainda recursos financeiros para comprar um tablet para poder escrever, né? Que daí fica mais fácil escrevendo e tal. A gente, nessa caderneta aqui que dá para escrever no documento, pelo Google, eu consigo estar organizando esses materiais de uma maneira mais fácil, mais simples, tá?
Mas vamos indo com o que nós temos, né? Pessoal, podem estar observando, que vocês vão estar observando que vai ser conteúdo muito parecido com aquilo que o professor já passou para vocês, tá? Então, é bem de boas. Vamos lá. O que é uma equação de segundo grau, então, pessoal? Uma equação de segundo grau, ela tem como característica esse elemento aqui, ó. É um elemento A que está multiplicando, né? Esse A vai ser uma constante, tá? Então vai ser um valor numérico, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, independente. O que representa A vai ser um valor mesmo, vai ser um valor numérico, tá? Uma característica constante. E o que caracteriza o x aqui é sempre uma variável que a gente não tem dimensão. Tá? Então pode ser x, pode ser w, enfim. Normalmente se apresenta como x. Tá? Então manteremos o que se apresenta no natural. Então a nossa equação de segundo grau ela vai ter a característica de ter um elemento elevado a 2, um elemento elevado à potência 1 e uma constante. Tá? Uma constante que é um valor numérico qualquer. Isso tudo vai estar igualado a zero. Sempre, para a gente conseguir relacionar a equação de Bhaskara, a gente vai ter que igualar a zero. Ah, professor, mas eu tenho somente isso daqui, ó. Eu tenho somente essa equação. Igualada a zero não está. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá e igualo a zero. Quando eu igualo a zero, eu consigo relacionar a característica da Bhaskara e aí eu consigo desenvolver a Bhaskara, tá? Vamos tentar entender o que cada elemento significa, né? Fica mais fácil até para vocês compreenderem o restante da aula. Bom, o elemento A, o elemento B, o elemento C são números conhecidos, são coeficientes. O que são esses números conhecidos? São qualquer número que vai estar acompanhando a nossa variável. Nesse caso, a nossa variável sempre vai ser x. E aí vai ter duas alternâncias, duas diferenças entre as nossas duas variáveis. Essa variável aqui, ó, por exemplo, é uma variável de segundo grau. Peço que me perdoem, mas é difícil escrever. Uma variável de segundo grau, tá? E essa variável de segundo grau, ela vai se comportar como uma variável de segundo grau, tá? Então, aqui, ó, essa aqui é uma variável de segundo grau. Por que é uma variável de segundo grau, professor? Novamente, porque aqui nós temos em cima, aqui, ó, bem aqui em cima, vou colocar com uma cor de caneta um pouco diferente para que vocês possam ver, a gente tem um expoente elevado a 2. Então, expoente elevado a 2, segundo grau. Expoente elevado a 3, terceiro grau. Expoente elevado a 4, assim vai. Entendeu? Então, a gente vai aumentando os graus de expoente, tá? E tem uma característica de primeiro grau. Aqui não tem, pessoal. Estou vendo que eu representei com o valor de 1. Aqui não tem 1, né, no nosso expoente. Mas sempre, inclusive os números, são acompanhados de expoente elevado a 1. Então, se o x não apresenta nada, significa que o expoente dele é 1. Mas, professor, poderia ser 0? Poderia. Mas se o expoente é 0, lembra qual que é o valor do expoente 0? Todo o número com expoente 0, letra e tal, quando tem expoente, ó, por exemplo, x igual a 0, a gente vai ter igual a 1. Sempre vai ser igual a 1. Pode ser 2 elevado a 0, sempre vai ser igual a 1, né? Isso é uma regra clássica da matemática. A gente não questiona, só aplica, tá? Lembrando para vocês. Então, o que a gente vai ter que relacionar? Vai ter que relacionar esses valores de primeiro grau, esses valores de segundo grau, e tentar entender o comportamento. Como é que a gente consegue descobrir esses valores de x aqui? Quais são as possíveis raízes presentes nisso? E aí é o que a gente vai verificar. Se a equação não for igual a zero, não é do segundo grau. Ela tem que estar igualada a zero. Lembrando, tem que estar igualada a zero. Professor, mas se não está igualada a zero, o que nós devemos fazer? Aí nós igualamos de maneira artificial. A gente vai lá e iguala a zero. Como é que a gente pode igualar a zero? Tem algumas coisas que a gente pode ir trabalhando. No futuro, o professor explica para vocês que a gente consegue possibilitar essa característica de igualar a zero, tá? Tranquilo?
Por enquanto não é necessário, porque eu sempre vou entregar para vocês a equaçãozinha bonitinha lá nos exercícios e tudo, vocês vão ver que a equação tá bonitinha, é só vocês aplicarem, tá? Tranquilo? E se caso não tiver, é só igualar a zero. Não vai ter que explicar como que igualou e tal. No caso da graduação do professor, quando o professor fez cálculo, eu tive que mostrar para o professor como que iguala a zero, tinha que passar por umas etapas, enfim. É um modo borogodó, por enquanto não precisa, tá? Por enquanto vocês podem ficar tranquilo, usem aquilo que é aplicado, aquilo que está sendo disponível para vocês, tá? Continuando aqui, então se A é diferente de zero, significa que não é uma equação de segundo grau, tem que ser igual a zero, tá? E, por exemplo, que tipo de equação que a gente pode utilizar, então, ali para a gente entender o comportamento? Ó, essa aqui é um exemplo. Ó. Essa é uma equação de segundo grau. Por que é uma equação de segundo grau, professor? Está vendo o nosso elemento elevado a 2 aqui? Está vendo o nosso x elevado a 1 aqui também? E está vendo a nossa constante aqui? Ó? Então, eu tenho um elemento de primeiro grau, eu tenho um elemento de primeiro grau, eu tenho um elemento de segundo grau, desculpa, eu tenho um elemento desse para iniciar, né? Para iniciar. Aqui nisso aqui eu tenho um elemento de segundo grau, eu tenho um elemento de primeiro grau e eu tenho uma constante. Se eu tenho todos esses elementos aqui, se eu tenho todas essas condições, significa que é... E, detalhe, tudo isso aqui está sendo igualado a zero. Se está sendo igualado a zero, significa que é uma equação de segundo grau. Então, já notamos que é uma equação de segundo grau. Qual vai ser os próximos passos, professor? Identificar quem são os meus coeficientes. Quem são os meus coeficientes, professor? Lembrando, todos os coeficientes, né? Volto a lembrar vocês, todos os coeficientes são os valores, as constantes que se apresentam junto com as variáveis ou com a própria constante. Então, esse aqui é o meu primeiro coeficiente. O coeficiente de segundo grau é 2. O coeficiente de primeiro grau é 3. Tá vendo? Ó? 3. 2 positivo, 3 positivo, e o meu coeficiente da constante é menos 5. E aí, como é que eu posso representar, professor? A gente representa por A, B e C. O A é do segundo grau, é o coeficiente de segundo grau. O B é o coeficiente de primeiro grau, tá? Então, assim, ó, o que significa cada um deles? O A aqui, ó, o A representa o coeficiente de segundo grau. Então, é o número que se apresenta com a variável que está em segundo grau. O B é o coeficiente de primeiro grau, aquilo que se apresenta junto com a variável em primeiro grau. E o C, deixa eu pegar um outro aqui, e o C é a minha constante, tá? O C é a minha constante. Se o C é minha constante, é só o próprio coeficiente que está ali, né? Então, e aí, ó, notem, é menos 5, não é? Então, vai ser menos 5 também, tá? Eu tenho que acompanhar o sinal desse coeficiente, tá? O coeficiente tem que acompanhar o sinal dele, senão não vai dar certo, tá? Dito isso, qual que é o próximo passo? É a gente compreender o que é a fórmula de Bhaskara. O que é a fórmula de Bhaskara? Será que é um bicho de 7 cabeças? Vou falar para vocês. A grande maioria dos meus alunos, estou falando dos meus alunos do ensino médio, a grande maioria dos meus colegas do ensino médio, quando eu fiz o ensino médio, meu pai e minha mãe, todos me assustavam falando que a Bhaskara era um bicho de 7 cabeças, que era difícil, que era o pior elemento da matéria, porque não sei o quê, porque... Gente, Bhaskara é muito simples, muito simples. É basicamente analisar a equação em segundo grau, retirar o comportamento de cada coeficiente, por exemplo, coeficiente de segundo grau. Ali no coeficiente de segundo grau a gente tem 2x elevado a 2, tá vendo? 2x elevado a 2, que é o coeficiente de segundo grau, eu sei que o coeficiente é 2, 2 positivo. Então, A é igual a 2. Tranquilo? Aí o B está relacionado ao coeficiente de primeiro grau. O que está multiplicando o x em primeiro grau lá? É 3x. Então, o coeficiente de primeiro grau é 3. Tá entendendo? E qual que é o coeficiente da constante? É ela mesma. Se ali está dizendo menos 5, eu vou repetir para menos 5.
Então, A, B e C eu consigo descrever na hora, eu não preciso ficar pensando muito, eu consigo entender o comportamento dela. Vou só dar mais um apanhado para que vocês possam gravar isso na cabeça de vocês, ó. Coeficiente de segundo grau, a gente denomina como A. Segundo grau, a gente denomina como letra A, certo? Coeficiente de primeiro grau. Coeficiente de primeiro grau. Então, aquele onde a variável é só x. A gente identifica como letra B. Deixa eu apagar aqui e relacionar para vocês, que vocês possam ver. Ó, tá vendo? Onde é que está esse de segundo grau? Aqui, ó. Ó, mais 3. Então, vai ser 3 positivo. Tá? Coeficiente da constante. Coeficiente da constante. Como que a gente representa o coeficiente da constante? Então, ó, coeficiente da constante. Ó, constante. C. Qual que é o coeficiente da constante? É letra C também, tá? Letra C, entre aspas, aqui para vocês entenderem que a letra, né? Isso aqui não representa constante, representa a letra C. Então, letra C é para a gente analisar a constante, tá? A nossa constante. Letra A é para nós analisarmos a variável de segundo grau, ó. Variável de segundo grau. Qual que é o meu coeficiente de segundo grau? 2x, 2x elevado a 2. Coeficiente é 2. Está multiplicando a minha variável, entendeu? Coeficiente é sempre aquele que está multiplicando a minha variável ou se apresenta como constante na minha equação de segundo grau, tá? Gravem isso na cabeça de vocês, tá? Beleza, vamos olhar então a nossa fórmula de Bhaskara. Pessoal, isso aqui, eu carreguei no ensino médio uma dificuldade de entender o que significa a equação na fórmula de Bhaskara. Depois que você repete tanto exercício, você faz muito exercício, acredita, eu fiz mais de 300 exercícios, eu aprendi a decorar um negócio de equação de segundo grau, que envolve Bhaskara. Tá? Como é que eu decoro? Vai lá, menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Quando você vai colocando isso na tua cabecinha, quando você vai falando, uma hora a gente chega por assimilação, a gente consegue entender, compreender e fica pro resto da vida. Você, literalmente, em qualquer momento da vida, se você pensar um pouquinho ou olhar aquilo ali, você já vai saber falar de cabeça. Tá? Por quê? Porque é simples, é uma equação. A gente só vai aplicar essa equação e ponto. A gente vai pegar essa variável, essa equação que está aí, e só vai colocar, vai identificar o que é A, o que é B, o que é C, vai pegar o valor de cada coisa e colar ali, ó. Colar onde está A, onde está B, onde está C, e vamos desenvolver o cálculo. É difícil? Não é. É só a aplicabilidade. A gente aprender a aplicar esse negócio. Como é que a gente vai aprender a aplicar? Desenvolvendo, sentando a bunda na cadeira, aplicando nos exercícios, tá? Aí pega um pouquinho mais, faz mais um exercício, faz mais um exercício, tá? Assim você vai construindo essa imagem na sua cabeça e vai construindo a forma de resolver a equação de segundo grau, tá? Tranquilo? Então tá, como é que a gente vai resolver essa equação de segundo grau, então? Aqui tá a nossa equação de Bhaskara, tá? Famosa equação de Bhaskara, que todo mundo fica assustado, todos falam dela, tá? Ela é muito simples. Isso aqui, não se preocupem, pessoal, que o professor vai estar disponibilizando para vocês na prova, tá? Quando o professor for fazer a prova para vocês, eu vou retomar todos os conteúdos, vou retomar tudo bonitinho com vocês, mas essa dita cuja fórmula de Bhaskara vai estar lá para vocês, tá? Mas já vão gravando, já vão tentando colocar na cabeça de vocês o que significa cada coisa, ó. Menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Vai colocando que uma hora tu consegue relacionar isso de uma vez por todas. Tem uma galera, pessoal, que gosta de dividir uma coisa pela outra. Essa raiz quadrada, eles chamam de delta, né? Que é esse valorzinho que está aqui, ó. Que é essa razão que está aqui, ó. Tá vendo? Tem uma galera que gosta de fazer dessa forma. Gosta de relacionar com essa questão. Qual que é o problema? Eu acho que quando você divide uma coisa com outra, tu pode confundir, tu pode fazer bagunça, meu, aí... Por que eles fazem isso? Porque se você identificar no delta, que o delta
é maior do que zero, há então a possibilidade de ter duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, é uma raiz real. Então as raízes são iguais. Vai dar tipo raiz 1, raiz 2. As duas raízes vão dar o mesmo valor. Tipo, raiz 1 vai dar 2, raiz 2 vai dar 2. Entendeu? E quando a raiz é menor do que zero, indica que não há raízes reais. E aí significa que você não precisa repetir o cálculo, não precisa fazer um negócio que não vai dar certo. Não se preocupem que todos os exercícios para a felicidade de vocês vai ser, ó, duas raízes diferentes ou duas raízes iguais. O professor sempre pensando em ajudar vocês, né? Brincadeira, é para piorar um pouquinho vocês mesmos, mas é para que vocês possam, né? Quanto maior o grau de dificuldade, maior é a capacidade que vocês vão adquirindo no processo. Então tem que dificultar um pouquinho, a gente vai subindo devagarzinho, a gente vai ganhando uma escadinha a mais aí no conhecimento, uma hora vocês estão lá no topo e nem sabem, né? É tudo um processo, é um passo de cada vez. Quando você vê, tu tá longe, né? Então, é isso, tá? O que vocês vão fazer, então? Pensando na construção da equação de Bhaskara, cara, não tem BO, é só a gente analisar. Vamos ver um exercício só para vocês terem uma noção. Ó. Passo a passo de como resolver a Bhaskara, então. Ó. Identifique os coeficientes de A, B e C da equação. Então, ó, quem que é o meu A? Aqui, ó, quem que é o meu A? O A vai ser o que, então, gente? Lembrando, coeficiente da variável de segundo grau. O B vai ser o coeficiente da variável de primeiro grau. E o C vai ser o coeficiente da minha constante. Então, se é a constante, é só ela mesma, certo? Se você identificou cada um deles, tu pode calcular o delta. O delta é só isso aqui que é o que fica dentro da raiz. Se no delta você tiver um valor maior ou igual a zero, significa que vai ter ou duas raízes diferenciadas ou duas raízes iguais, tá? Mas isso aqui, pessoal, despreza, vocês não vão fazer, é só... por que o professor fez isso? Aqui é um material aproveitado que eu já tinha realizado, e aí eu estou fazendo, estou adaptando para vocês, eu adaptei um pouquinho para vocês, tá? Tirei um pouco o caráter da linguagem, que estava mais focado para o primeiro ano, e agora deixei a cara do ensino fundamental, anos sinais, que é o nono ano, tá? E aí, depois que eu substituo, qual que é o terceiro passo, então? Opa, era para mim estar apagando e não estou. Qual que é o terceiro passo dessa brincadeira, então? O terceiro passo dessa brincadeira é a gente substituir os valores de A, B e delta, né? No caso, delta, enfim, a hora de a gente substituir todos os valores de A, B e C da fórmula, tá? Então, pego a fórmula e só repito a fórmula, ó. Lembrando, ó o que ele faz aqui, ó, o que a gente faz aqui, ó. Só pego e repito a fórmula. Esse delta é, lembrando, menos B ao quadrado, desculpa, é raiz, né? Esse delta aqui, né? Esse delta é esse resultante aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Só para lembrar vocês. Mas aí, conforme vocês forem fazendo, eu peço até que a professora vai pausando ali no momento que tem as equações, né? Volta um pouquinho, pausa para que eles possam anotar as equações certinho e tudo mais, tá? Eu estou fazendo rapidão, gente, para a gente ir acelerando, porque se é muita coisa, não vai dar de fazer tudo de uma vez só, né? Então, assim, mas vocês lá podem controlar o tempo na medida que vocês conseguirem, tá? O timing tá com vocês, o tempo tá com vocês aí, é o professor que está acelerado aqui, tá? Como vocês estão no YouTube, dá para pausar, dá para discutirem ali rapidinho e tal, olharem bem como é que funciona cada esquema, olharem, né, enfim, as equações, e aí depois vocês voltam a projetar. Então, ó, essa é a equação que ele está relacionando aqui no primeiro exercício resolvido. Pessoal, vamos lá, vamos tentar entender o comportamento. Qual que é o valor da minha representante de segundo grau, o meu elemento A, então, ó. Aqui não aparece, gente. Aqui não aparece para vocês, mas sempre quando não tem valor nenhum é 1 na frente. Então, o A vai ser 1. Ó, aonde tem x ao quadrado, a minha
O meu coeficiente é 1. Então, A é igual a 1. Aonde está a minha variável de primeiro grau, professor? Aqui, ó. É a variável de primeiro grau. Variável de primeiro grau, ó. Qual que é o meu valor? Qual que é o meu coeficiente, então, professor? B é igual a menos 5. Tá vendo? Só pega o coeficiente e coloca ali. É tranquilo, gente. Vamos analisando aos poucos que vocês vão vendo que é bem tranquilo. E qual que é a minha constante, professor? Não está acompanhado de nenhuma variável. É 6 positivo. Tá vendo? 6 positivo. Tá? E aí, professor? Tá igualada a zero a minha equação? Tá igualada a zero. Se tá igualada a zero, é uma equação de segundo grau fidedigna. Então, dá para mim aplicar o método da Bhaskara, tá? Vamos lá. O que ele faz? Identificou o A, o B e o C da minha equação de segundo grau. Qual que é o próximo passo, então, professor? Nesse caso, nesse exemplo, é encontrar o meu delta, que é o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos lá. Qual que é o B aqui, professor? Ó, menos 5. Onde é que está o valor de B, ó? Onde é que está o valor de B, ó? Menos 5 ao quadrado. Beleza. Aí, repito aquilo que já está na equação, ó. Menos 4. Menos 4. Opa. Menos 4, ó. Menos 4. Aí, vezes A, vezes C. Quem que é o meu valor de A, professor? Meu valor de A é 1, ó. 1. Vezes C. Qual que é o meu valor de C, professor? A minha constante é 6. Então, ó, 6. Aí faço tudo. Faço todos os cálculos certinho. Quando eu faço os cálculos, que é o seguinte. Menos 5 elevado ao quadrado. É menos 5 vezes menos 5. Negativo com negativo, positivo. 5 vezes 5, 25. 25, 25 aqui, ó. 25. Aí, menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, 25 menos 24, o meu delta vai ser um positivo, certo? Aí, pessoal, você vai lá e aplica o delta, o valor de delta na raiz. Ó, aí você vem com a equação de Bhaskara lá, né? Vem com a equação de Bhaskara. Menos B mais menos raiz quadrada de delta, que é aquilo que você descobriu que é 1, dividido por 2 vezes A, ó. Menos B, ó. Menos B. Quanto que deu o valor de B? Menos 5. Então, tem que lembrar do jogo de sinal, né? Lembrar de fazer o negócio bem certo, tá? Para não acontecer um erro na questão do cálculo, tá? Então, sempre tem que se lembrar das condições que sempre a gente comentou ali. Quando é menos, lembrar de colocar parênteses para ficar correto. Então, menos com menos vai dar mais. Mais menos, que é da fórmula, tá? Isso é representado na fórmula. Mais menos raiz quadrada de delta. Delta é 1. Raiz quadrada de 1 é quanto? 1. Então, fica 1. Aí, eu tenho duas possibilidades, pessoal. O x na variável 1 e o x na variável 2. O que significa x1 e x2? O x1, eu posso... Tá vendo que eu tenho mais e um menos aqui, ó? Eu posso pegar esses valores e ou somar esses dois valores ou diminuir esses dois valores, que vai dar os 2x da minha questão. Vai ter duas possibilidades de x, quando a gente diz respeito a Bhaskara, sempre vai ter x1, x2. São as duas raízes possíveis para a gente encontrar. Mas como que a gente sabe que tem duas raízes, professor? Pelo meu x ao quadrado. Isso significa em duas possibilidades de resolução. Tá? Duas possibilidades de resolução. De resolução. Então, no x igual a 1, quando eu somo os dois elementos e divido por 2. Por que estou dividindo por 2? 2 vezes A. Qual que é o valor de A lá, professor? Igual a 1. 2 vezes 1 é 2. Tá? Então, 5 mais 1 vai dar 6. Dividido por 2 vai dar 3. Então, x igual a 1 é 3. X na 2, a segunda possibilidade de x. 5 menos 1. 5 menos 1 é igual a 4. 4 dividido por 2 é 2. Tá? Aí descobrimos as duas raízes, pessoal. Difícil? Não é. É bem tranquilo, é bem de boa. Se você pega de passo a passo o negócio, se você pega esses exercícios resolvidos, ó,
Vou até deixar aqui para que a professora possa pausar ali para vocês darem uma analisada, tá? Peguem uns minutinhos, deem uma olhada, olhem como é que é cada passo a passo, olhem com calma, verifiquem e tudo mais. Depois vocês seguem. Vocês têm todo o tempo para vocês resolverem isso, tá? Caso vocês não conseguirem terminar toda a videoaula de boa, o professor explica novamente quando tiver em contato com vocês ali na sala de aula. Vamos devagar, vamos tranquilo, sem BO, sem ser rápido. Vamos com o esquema devagar que a coisa dá certo, tá? Ó, exercício 2 resolvido. Aí, eu quero que vocês olhem, analisem sozinhos, tá? Eu vou pausar aqui e aí vocês olhem e analisem sozinhos, tá? Então, pausem aí, por favor. Eu peço que a professora pause agora nesse momento. Copiem tanto o exercício 1 como o exercício 2, tá? Os exercícios resolvidos. Depois eu venho para o exercício 3 resolvido e vocês copiem também no caderno, tá? Eu quero que esses exercícios resolvidos estejam no caderno de vocês, tá? Então, esse aqui, ó. Copia lá o exercício 3 também, tá? Professora, novamente, por favor, pausa aí para que eles possam copiar, tá? Copiem o exercício 3 e aí, depois que vocês copiarem o exercício 3, vamos para o vídeo, tá? Vai ter um vídeo para que vocês possam fixar. Assim, às vezes, pode ser que vocês, olhando para aquilo que o professor está comentando e tudo mais, tenham um pouco de dificuldade em aplicar essas ideias. E aí o professor vai estar disponibilizando para vocês, então, uma segunda opção aí de como dedicar, então, né, enfim, ter essa capacidade de ocupar novas possibilidades. Esse professor, ele é da mesma forma que o professor está explicando aqui, ele faz videoaulas, ele tem, às vezes, tem mais recurso que o professor, tem mais tempo que o professor, então, obviamente que às vezes a videoaula dele vai estar mais rica que a do professor, mas eu acho que vocês vão conseguir entender bem também, tá? Vão conseguir compreender bem. Então, eu vou estar compartilhando, vou desligar o meu som, a minha imagem, e vocês vão ficar só com a videoaula dele, tá? Antes, deixa eu só compartilhar para ficar certinho, para que eu não tenha problemas, digamos assim, tá? Deixa eu verificar se está tudo ok, tá tudo ok. Pessoal, vou estar desligando agora o meu som, minha imagem, eu vou estar deixando para vocês o vídeo para que vocês possam acessar, tá? Tranquilo? Famosa fórmula de Bhaskara. Mentira, Curió, te digo verdade. Tá aqui, ó, ela é usada para resolver as equações do segundo grau, ou seja, achar os valores de x que torna essa igualdade verdadeira. Curió, quem é o A, o B e o C? São os coeficientes da equação do segundo grau. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero, para que exista o termo de segundo grau, x ao quadrado. Caso contrário, anularia se o A fosse zero e passaria a ser do primeiro. Condição aceita, estabelecida, eu venho para o delta, que é o nosso discriminante. Ele é essencial para nós usarmos a fórmula de Bhaskara e acharmos quem? As raízes da equação. Dá um exemplo fácil aí, Curió, para a gente resolver. Tá aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Eu falo, resolva a equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Primeiro passo que você iria fazer é pegar quem é os coeficientes. Ó. A igual a 1, B também igual a 1 e o C igual a menos 6. Visto quem são os coeficientes, eu faço delta, que é o discriminante. Como, Curió? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir? Está aqui, ó, delta igual a B é 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes C, que é menos 6. Lembrando, 1 ao quadrado é 1 e menos vezes menos é mais. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 6, mais 24. E aí eu tenho delta igual a 25. Aqui o delta, que é o discriminante, deu um valor muito agradável. Por quê, Curió? Porque 25 é um quadrado perfeito. Ele tem raiz quadrada exata. Então vamos substituir aqui agora, ó, na fórmula de Bhaskara, para quê? Para achar os valores de x que satisfazem essa igualdade, ou seja, as raízes da equação. Vamos nessa? Menos b, ou seja, menos o b, que é 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que nós achamos que é 25, sobre 2 vezes a, que é 1. Curió, vai ficar como? Vem? Ó, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 25 é quanto? 5, sobre 2.
Curió, e agora? Agora você terá duas raízes, então faça separado, essa é a dica, ó. Uma raiz está aqui, ó, menos 1 mais 5 sobre 2, e a outra eu vou colocar aqui, ó, menos 1, menos 5, cada uma vai ficar com um sinal, sobre 2. Menos 1 mais 5, 4. 4 dividido por 2 está aqui, 2 é uma raiz, e a outra, ó, menos 1 com menos 5, menos 6 dividido por 2, menos 3 é a outra raiz. Solução, menos 3 e 2. Curió, entendi perfeitamente esse exemplo. Aqui o A é 1, B é 1, ficou fácil. Mas esse treino que você fez aqui, sendo o A diferente de 1, o B menos 3, como eu faria? Vamos nessa. Mesma coisa, vou separar aqui, ó, e vamos para o primeiro passo. A igual a 2, B igual a menos 3, C igual a menos 5. Isso para não correr risco de erro. Delta, coloque as letras com calma, ó, B ao quadrado menos 4AC. E só agora substitua, que você não vai errar mais. Vai ficar delta igual, atenção, B é menos 3, ele é negativo. Dica, coloque entre parênteses, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vou colocar aqui, ó, vezes o C, que é menos 5. Curioso, ficou feio demais. Ficou não. Olha que fácil. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos, mais. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 2, 8. Ficando menos 8. E menos 8 vezes menos 5, de novo, menos vezes menos, mais. 8 vezes 5, 40. Dando discriminante, nosso delta, né? 49. Curió, próximo passo, aplicação da fórmula de Bhaskara. Vamos? Tá aqui, ó, para achar as raízes. Vou separar aqui, ó, e vai ficar x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Vamos? O b é negativo, lembre-se, é menos 3. Então, coloque menos b, que é menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 49, sobre 2 vezes o A, que é 2. Curió, vai dar bom? Já deu, ó. Menos com menos é mais, dá 3. Mais ou menos, raiz quadrada de 49 é quanto? Que número vezes ele mesmo dá 49? É o 7. 7 sobre 2 vezes 2, 4. Curió, e agora? Vamos separar as duas raízes? Tá aqui, ó. Uma, 3 mais 7 sobre 4. E a outra, 3 menos 7 sobre 4. Lembrando, um sinal para cada uma delas. 3 mais 7, 10. Primeira raiz, 10 sobre 4. Simplificando, 5 sobre 2. Próxima raiz, 3 menos 7 dá menos 4 sobre 4, dando menos 1 a outra raiz. Curió, mentira que você achou. Te digo verdade. Solução, menos 1 e 5 sobre 2. Friends, esse é o Néctar Supremo com o método Curió. Lembrando, chegou até aqui... Pessoal, voltando então, né? Vou estar compartilhando uma segunda videoaula agora para vocês, tá? Essa é uma videoaula também de uma outra professora. Aquela primeira videoaula um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais adiantada, assim, o negócio foi mais rápido, tá? Agora essa aqui, eu acho que ela, né, enfim, ela tem uma proposta mais lenta, eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? É isso que eu queria descrever para vocês. Então, pela proposta mais lenta, a professora talvez ela seja um pouquinho mais didática, mais rápida também, no sentido de explicar para vocês, mas ela não é tão rápida quanto o professor ali, tá? Então, fiquem com a segunda videoaula e depois eu trago os exercícios para vocês, tá? Então, quando eu resolvo a fórmula de Bhaskara, né, meu relógio tremeu aqui, eu me atrapalhei. Achei que ele ia falar. Suficiente. Então, serão 2 sinais de menos, ó. Você está aprendendo a equação do segundo grau e está confuso em como faz a resolução utilizando a fórmula de Bhaskara?
tá achando aí que a fórmula de Bhaskara é um bicho de 7 cabeças, que é tão difícil. E eu vou mostrar para você que não é difícil, que é bem tranquilo de resolver, porque eu vou explicar bem detalhado para que você possa arrasar aí nas suas atividades. Então, quando o enunciado da sua atividade pedir para resolver a partir da fórmula de Bhaskara uma equação do segundo grau completa, aqui nesse caso que eu trouxe uma completa, tá bom? Porque em outros casos nós vamos resolver quando ela é incompleta. E aí a primeira parte a se resolver da fórmula de Bhaskara é calcular o discriminante. Mas quem que é o discriminante, gente? Dá uma olhadinha aqui. Quem é o discriminante? É quando eu calculo o delta, tá? Então, calcular o discriminante significa encontrar o valor do delta. Mas quem que é o delta? O delta é o quê? É o coeficiente b elevado ao quadrado menos 4 vezes. Observe que esse 4 é um valor fixo, ele não muda. O a é o outro coeficiente e o c é o outro coeficiente. Mas onde é que eu vou tirar esses coeficientes na equação? Não está escrito aqui na minha equação o a, b e c. Como que eu vou achar? Então, antes de falar aqui da equação, vou te dar uma dica. Para você que quer desde o início uma aula bem explicativa, tá bom? Não que essa não vai ser, né, gente? Sempre eu explico detalhadamente. Mas com mais exemplos, eu quero dizer, eu vou deixar a indicação para você voltar nessa aula completa sobre equação do segundo grau, porque aqui nós vamos resolver apenas esse exercício para você poder praticar um pouquinho. Então, olhando para essa equação que é completa, nós temos ali os 3 coeficientes, o a, o b e o c. Lembrando então, gente, o a é aquele coeficiente que fica do lado do x ao quadrado. Sempre ele está do lado do x ao quadrado. O b é aquele coeficiente que fica do lado do x. E o c é aquele coeficiente que fica sozinho na equação, que seria, nesse caso, o menos 1. O b seria o menos 3. Toma cuidado, tá? Porque tem gente que olha aqui, quem tá do lado do x é o 3, então o b é o 3. Só que olha o sinal, tem que tomar cuidado com o sinal, tá bom? Que daí vai alterar todo o resultado. E o coeficiente a, que é o que está do lado do x ao quadrado, é o 4. Então, olha que fácil que agora eu já tenho o valor de cada coeficiente, porque eu consegui retirar aqui da minha equação. Aí nós vamos pegar esses valores de cada coeficiente e vamos jogar aqui na formulazinha do discriminante. Viu como é simples, gente? Então, vamos lá fazer isso agora. Então, começando lá. Delta é igual. Então, começo com b ao quadrado, né? É o coeficiente b elevado ao quadrado. O coeficiente b é menos 3. Então, vai ficar menos 3. Detalhe, tem que colocar um parênteses, tá bom? Porque se não colocar, vai ficar errado. Menos 3 ao quadrado. Daí vai ser menos 4 vezes. Você lembra que eu falei que o 4 é um valor fixo? Em toda vez vai ter aquele 4. Os que vão mudar são as letras. O A, 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é menos 1. De novo, eu coloquei entre parênteses, tá? Próximo passo agora, vamos calcular. Eu tenho aqui agora uma expressão numérica para resolver, né, gente? Então, eu começo na potência. Fazendo menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 ao quadrado vai ser igual a mais 9, tá? Aí, o que eu faço agora? Então, agora dá para fazer 9 menos 4, e daí o resultado eu multiplico aqui. Não, presta bem atenção agora, gente. Por isso que eu falei, aqui eu tenho uma expressão numérica. Resolvi a potência, e agora qual que é a próxima operação a ser resolvida numa expressão? É a subtração ou é a multiplicação? A multiplicação, gente. Então, por isso que presta bem atenção. Já tem aluno que faz 9 menos 4 dá 5 e multiplica aqui por 4 que dá 20 e já erra tudo. E daí vai falar que é difícil. Tá vendo? Que não é difícil, é só ter atenção. Então, agora eu vou fazer 4 vezes 4, que dá 16, e 16 vezes 1, que dá 16. Tá. Mas e o jogo de sinal aqui, a regra de sinais? Porque tem multiplicação entre os fatores, então eu preciso fazer a regra de sinal. Então, aqui, esse cara era menos, menos com menos vai ser, na multiplicação, mais. E aí, eu encontrei que o discriminante, o valor do delta, é 25. Tudo bem até aqui? 25. Ah, acabou? Não.
Porque o que significa resolver uma equação do segundo grau? Significa encontrar os valores para x que satisfazem essa equação. Isso que significa. Então, é encontrar o valor de x. Aqui eu não encontrei valor de x, eu encontrei o valor do delta. Mas e agora? Agora nós vamos para a segunda parte, que nós dividimos em duas, para facilitar aí os cálculos para você. Talvez você tenha aprendido tudo numa só. Só que eu acho que é mais difícil de fazer. Então, a gente separa. E aí, a outra parte, ó, tá aqui, ó. X, aí facilitou, né? Porque o que eu tô querendo é o x. X igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2a. Tem alguma coisa difícil ali para você? O b você tem, que é o coeficiente b. O delta você já tem também. E o a você já tem. Aí nós vamos descobrir o x. Então, vamos continuar aqui agora, ó. Então, vai ficar x igual. Aí vai ficar menos b. Então, é menos da fórmula. Presta bem atenção aqui também, tá? E é menos do coeficiente b. Então, serão dois sinais de menos. Então, vai ficar menos o menos 3. E é claro que você, depois que pega o jeito, faz direto, né, gente? Aí, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que deu, ó, delta aqui dentro da raiz, que deu 25. E tudo isso vai ser dividido por 2 vezes o a. E o coeficiente a é 4. Tá vendo? Mais uma vez, eu só troquei o valor de cada coeficiente pelo que eu tinha ali. Aí, vamos resolver agora. Então, vai ser x igual... Aqui, gente, ó, menos e menos, aqui vai dar mais, ó. Então, vai ser mais 3. Vou colocar 3, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 25 é 5, tá? E dividido aqui por 2 vezes 4, que são 8. Agora, gente, como eu estou resolvendo uma equação do segundo grau, o maior expoente do x é 2. Então, quer dizer que no máximo eu terei 2 raízes, ou seja, 2 valores para a equação, no máximo, tá? Então, vamos lá. Eu vou puxar uma setinha aqui e vou descobrir quem vai ser o x1. A gente fala x1, x', tá? Aí vai ser, então, o 3. Daí eu vou fazer o x1 utilizando o mais aqui, ó, tá? Mas se quiser fazer com menos, vai dar na mesma depois. Vou fazer com mais, que eu padronizo para os alunos, dividido por 8. E coloquei o igual no lugar errado. Ficou muito em cima, produção, tem que arrumar. Eu não gosto quando fica errado assim, ó. x1. Agora, como que eu vou fazer aqui o x2? O x2, ou x duas linhas, se você quiser colocar x9 também, né, gente? Para dar aquela brincadinha, pode pôr o x9 também. Vai ser o que, então? Vai ser o 3. Agora eu vou colocar o menos, o 5, dividido por 8. Por isso que eu disse, se você colocasse o menos aqui, você colocaria o mais aqui. O único sinal que mudou, você viu que foi um era mais, o outro foi menos entre os termos. Ah, mas por que que faz isso? Por que que é mais ou menos? Porque quando eu estou calculando uma equação, que é o valor do x, a hora que eu tiro a raiz quadrada do 25, eu consigo encontrar 2 valores que satisfazem a raiz quadrada de 25, porque eu estou procurando o valor de x. Seria quais valores? O mais 5 e o menos 5. Por isso que vai ser mais ou menos, tá? Terminando então aqui agora, gente. Nesse caso, pessoal, o que ela está falando aqui, ó? Percebam, quando ela diz raiz de 25 é igual a mais menos 5, né? Por quê? O que é uma raiz? É o contrário da multiplicação do expoente, né? Então, se eu pego, qual os valores que eu posso encontrar o 25 em relação ao expoente? 5 elevado a 2, 5 positivo elevado a 2, então dá 25, ou menos 5 elevado a 2. Por que menos 5 elevado a 2 também dá 25 positivo? Porque menos com menos, na multiplicação, fica mais. Então, essas duas opções eu tenho como transformar a raiz de 25, entendeu? Compreenderam? Esses dois determinantes eu posso encontrar a raiz de 25, tanto os menos 5 como o mais 5 no caso, tá? Agora eu vou fechar meu áudio, só foi uma interrupção necessária e volto para o vídeo. Eu tenho 3 mais 5, que vai ser 8. E 8 dividido por 8, ó, 8 dividido por 8, temos então um inteiro.
Consegui encontrar a primeira raiz, aquela resposta que satisfaz a equação. Porque se você pegar esse número 1 que deu aqui e você colocar aqui na sua equação, ela vai zerar. Vamos fazer aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. Então vai ficar 4 vezes. Vou fazer só aquela primeira raiz já para você conseguir visualizar o que é encontrar o valor do x. No lugar do x ao quadrado, eu vou colocar então x que vale 1, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então vai dar 1. Daí vai ficar menos 3 vezes o x deu 1, então vai ficar 3 vezes 1. Menos 1. E isso tem que dar igual a 0. Será que essa sentença vai ser verdadeira? Essa igualdade que eu coloquei vai ser verdadeira? 4 vezes 1 aqui são 4. Marca aí, então. Fazendo mentalmente agora. Daí aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3. 4 menos 3 dá 1. E 1 tira 1 daqui dá 0. Então, você viu que no momento que eu troquei o valor do x pelo que eu encontrei aqui, eu consegui uma sentença verdadeira. O valor que deu aqui foi igual ao 0 que está marcado ali. Tá vendo? Então, isso que significa encontrar a raiz. Se chama raiz, tá? O valor do x é encontre a raiz. Então, marca também aí. Não é a raiz da árvore lá, não. É a raiz que é o resultado, que é a resposta para o x que satisfaz a equação. Beleza? Aí, então, terminando aqui a outra, eu vou fazer 3 menos 5. 3 menos 5 é menos 2. Menos 2 por 8. Aí você consegue visualizar que aqui eu tenho uma fração que dá para ser simplificada. E aí eu consigo dividir aqui o numerador e o denominador por 2. Então, nós vamos obter menos. Agora eu vou colocar esse menos no lugar certo, que aqui, né, não ficou no lugar certo. 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Então, eu encontrei a outra raiz que vai ser menos 1/4. E aí você vai ter uma tarefinha. Você vai pegar esse menos 1/4 e você vai fazer essa verificação que eu fiz. Gente, precisa em todas as vezes que eu resolver a equação do segundo grau fazer a verificação? Não, gente, aqui não precisa. Eu só fiz para mostrar para você o que significa encontrar o valor do x, tá? E aí, como que eu dou a resposta? Deixo assim, circulo, faço um desenho? Aí a gente coloca a resposta num conjunto solução, porque eu solucionei a questão. Eu encontrei um valor para o x. Então, aí vai ficar S de conjunto solução, abre chaves. Aí eu coloco na ordem crescente, tá? Então, eu vou começar aqui com menos 1/4. Então, vai ser menos 1/4. E a outra raiz que foi 1. E aí eu separei, vamos separar por vírgula aqui. Então, o conjunto solução foi menos 1/4 e 1. Consegui resolver a equação de segundo grau. E agora, você continua achando que a equação de segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara, Então, pessoal, difícil? Não é, né? Eu acho que fica bem tranquilo para vocês entenderem aí, baseado em tudo as condições que foram apresentadas, né? Agora eu quero só que vocês façam o favor de pausar aqui, né? Então, prof, por favor, pausa para mim aqui nesse momento, para que eles possam copiar esses exercícios de fixação. Todos vocês copiem e façam os exercícios, pessoal. Talvez o único exercício que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade seria o 3, tá? Seria o 3. Aí o que vocês vão fazer? Tentem fazer, se vocês tiverem dificuldade lá, a gente tinha um exemplo que a gente copiou, lembra que vocês copiaram lá em cima, que envolvia algo semelhante a esse daqui. Caso vocês não conseguirem resolver, aí esperem o professor, porque o professor pode explicar para vocês, tranquilo? Aí passem para o exercício de fixação 4 e resolvam o exercício de fixação 4, que vai ser tranquilo, tá? Depois, prof, deles copiados, se ainda tiver momento para aula, tá? Se ainda estiverem em aula, acredito que vocês estarão em aula, tá? Não deu nenhuma hora de videoaula por enquanto. Eu vou estar apresentando, então, a segunda lista de exercício, prof. E aí é mesmo esquema, você vai parando, pausando, tá? E faz com que eles copiem os exercícios e vão tentando desenvolver, tá? Só um minutinho, pessoal, já vou compartilhar com vocês aqui, que aí fica mais fácil, ó. Isso é uma lista de exercício dedicada aos exercícios de Bhaskara, tá? Como é que vai funcionar, ó?
Esse exercício aqui, ó, exercício resolvido 1 aqui, ó. Pausa lá para eles, por favor. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Pausa lá, por favor. Pede para eles copiarem o exercício resolvido, inclusive com a resposta, tá, pessoal? Para que vocês possam ter acesso a essa informação. Depois, exercício resolvido 2. Novamente, prof, pausa lá para mim. Pede para que eles possam estar anotando esse exercício resolvido 2. Tranquilo? Depois, aqui está a resposta, tá, pessoal? A resposta do exercício 2. Aí, para o exercício 3, pausa lá um minutinho, prof. Tá? Para que eles possam estar copiando a resposta. Beleza? E aí vem os exercícios de fixação, que são esses pouquinhos exercícios aqui, tá? Se vocês chegarem até aqui, significa que vocês passaram todo os segmentos da aula. Significa que vocês estão finalizando a aula já. Se caso todo mundo já fez todos os exercícios de fixação do elemento 1, todos dessa lista de exercícios, e não tiver mais nada para fazer, tentem repetir os exercícios novamente, façam que nem a segunda videoaula explicou, resolvam o valor de x, apliquem o valor de x na equação para ver se vai zerar a mesma equação. Se zerou, significa que você encontrou as raízes, tá, pessoal? Gente, eu acho que se vocês chegaram até aqui, a gente conseguiu finalizar a aula, tá? Vocês conseguiram terminar, a gente conseguiu colocar todas as principais informações necessárias nessa aula aí, tá? Acredito que, para 2 aulas isso é muito conteúdo, então nem sei se vocês vão chegar até aqui nesse final, tá? Se vocês chegarem, meus parabéns, significa que a aula rendeu, que vocês ajudaram a professora, muito obrigado, tá? Se não render, fica aqui minha videoaula também para vocês, está disponibilizando ela no YouTube para que vocês possam estar encontrando ela depois da nossa aula, tá? Então vai estar lá disponível, todos vocês vão ter acesso, vou compartilhar o link no YouTube lá no Google, no Google Escolar, né, lá naquele acesso do Google Escolar, e aí vocês têm na paginazinha lá da turma de vocês, só entrar lá que vocês vão ter acesso a essa informação, tá? Gente, se vocês chegaram até aqui, muito obrigado pela aula de hoje, tá? Modelo um pouquinho diferenciado, assim, mas tenho certeza que vai render bons frutos para vocês, tá? E para os que estão consultando depois da aula, meus parabéns pela dedicação, tá? Caso já acabou a aula, vocês já foram para casa, enfim, veio consultar depois, meus parabéns pela dedicação, porque isso não é para todos, tá? Realmente consultar o material depois e tirar um tempinho da tua vida para estudar, não é para todos os alunos. E o que te faz um bom aluno é realmente você se esforçar e buscar esse conteúdo novamente, né? O que faz um bom aluno é aquele aluno que está disposto a encarar a dificuldade, tá? Gente, obrigado, tá? Desculpa às vezes pela forma com que o professor fez, como eu falei, meio improvisado, com poucas ferramentas, mas tentei fazer algo bem dinâmico, bem tranquilo, bem rápido também, e até mais, tá? Tchau, tchau, gente. Novamente, obrigado pela atenção.